subir no marcador a equipa da Juve. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Jogador pelo Interior, um podcast que vos leva ao coração do futebol português. Eu sou o Guilherme Carvalho e a partir de hoje vamos viajar pelo interior do país para conhecer as cidades que mantêm vivo o verdadeiro espírito do futebol. Neste episódio de estreia começamos em Belmonte, no distrito de Castelo Branco, para falar sobre a União Desportiva de Belmonte, um clube com mais de 50 anos de história e uma ligação forte à sua comunidade. Ao longo deste episódio, vamos conhecer melhor a história deste clube e do seu presidente, ao qual começo por agradecer a generosidade de ter aceito o nosso convite. Ora, gostava de começar por conhecer qual a sua ligação ao Belmonte, há quanto tempo pertence a esta instituição e o que levou a assumir a presidência do clube. Ora, muito bom dia. Quero agradecer, em nome da União Desportiva de Belmonte, o convite que nos foi feito. É sempre bom falar do futebol distrital, porque com o hábito de falar só no profissionalismo e esquecem-se que o verdadeiro futebol está no amador. Foi assim que começou e há que dar realça a esse escalão. A minha ligação ao Belmonte começou desde já muito novo. Os meus pais eram imigrantes, vieram de França e eu vim morar na localidade dos meus pais e o clube mais próximo que havia era o Belmonte e eu fui tentar jogar em Belmonte, tinha 12 anos, 13, tinha 13 anos e joguei algumas épocas em Belmonte e uma pessoa começa a habituar-se e a gostar do clube. Entretanto, fui jogando por outros clubes, tanto no Conselho da Covilhã como no Conselho da Guarda, a nível de formação. Fui para a Covilhã, joguei muitos anos no Central da Guarda, depois voltei também para o Central de Castelo Branco, onde acabei as minhas últimas épocas enquanto jogador de futebol. Entretanto, uma pessoa começa a constituir família, começa a ter filhos, e eles também começam a ter gosto pelo futebol. E quando o meu filho mais velho, com 5 anos, queria tentar também lhe dar o gosto ao futebol, que ele já o tinha, mas o nível, eu estou a falar de nível de formação, o Belmonte, a União Desportiva de Belmonte, na altura não tinha o escalão a partir dos 5 anos, que são os petizes, e na altura o presidente de então do clube, o José Robalo, convidou-me para tomar conta, não digo treinar, mas tomar conta desse escalão, que era o primeiro ano que ia haver petizes, e pediu-me para ficar no clube até arranjar um treinador, que na altura nem era a minha intenção ser treinador. Eu aceitei nessa condição, entretanto, hum, ficar até ele arranjar um treinador. Entretanto, já passaram 13 anos, hoje tem 18 anos, está a jogar nos Júniors e nos Séniors do Belmonte e ainda não saí de lá. Depois entrei na direção, meramente formal no Conselho Fiscal e depois o presidente, o último presidente antes de mim, eh, convidou-me para assumir o clube, que ele já estaria um bocadinho cansado, já lá estava há muitos anos, que era o Sr. Fernando Fontes, e criámos uma equipa de amigos e conseguimos fazer uma equipa. E já é o terceiro ano que estou como presidente do clube. Estou no Conselho de Belmonte, vivo no Conselho da Covilhã, que é numa freguesia ao lado que faz fronteira com Belmonte, mas a minha ligação a Belmonte é grande, desde que fiz os meus estudos até o 12º ano em Belmonte. Joguei em vários anos em Belmonte e essa história que agora contei, já há 13 anos, além dos anos que joguei, ligados à formação e agora à direção do clube, já são 13 anos e como eu direi presidente do clube, é o terceiro ano. Vamos para o segundo mandato, os mandatos são 2 anos, vou para o segundo ano. Agora, gostava de saber mais sobre a história da União Desportiva de Belmonte. Sei que a sua criação é datada de 1971, mas também existem alguns antecedentes. Pode explicar como nasce a União Desportiva de Belmonte e as figuras fundamentais para a criação deste clube? Sim, o Belmonte, à imagem de outros clubes, hoje que são profissionais e outros que ainda serão amadores, nasceu pelo gosto do futebol, como é óbvio, e várias pessoas e várias figuras de Belmonte foram tentando, juntando vários grupos. Sei que houve várias tentativas de fazer vários grupos ou várias organizações para iniciar a prática do futebol. Já há vestígios de grupos a querer formar clubes ou pelo menos jogar futebol em Belmonte desde os anos 20, há vestígios disso.
Entretanto, o clube do União Desportiva de Belmonte foi criado apenas em 1971, de forma formal, e com o seu primeiro presidente foi um padre, o padre Licínio, que foi a primeira direção e a partir daí nunca mais deixou de haver direção. O clube funciona desde 1971 de forma organizada e formal, dentro das suas limitações, dificuldades, como é normal, mas tem funcionado muito bem. Nesta próxima pergunta vamos desvendar o palmarés do clube. Gostava de saber se existe algum sonho de voltar aos Nacionais, se gostava de ver esse sonho realizado em breve. Como é que é ser distinguido pelo prémio Entidade Formadora Certificada com 2 estrelas da Federação Portuguesa de Futebol e se isso reflete também nos êxitos que os escalões de formação têm vindo a ter? Sem dúvida. Por exemplo, o Belmonte já tem alguns títulos distritais, nomeadamente nos anos 90, no início dos anos 90 e outro em 80 e agora não sei precisar. Já tiveram duas vezes na terceira divisão, nível sénior, e também no Nacional, nas camadas jovens, já estiveram uma ou duas vezes. Um, o principal objetivo da nossa direção neste momento não é a breve, a breve prazo, não é indo aos títulos, principalmente a nível de séniores. E porquê? Porque queremos consolidar o clube passo a passo, sem perdermos a nossa identidade, dentro da realidade que nós estamos inseridos e sem prejudicar o clube, sem dar passos maiores do que aqueles que nós conseguimos dar para depois prejudicar o clube, que não é a nossa intenção. Mas o que nós queremos é melhorar dia a dia, ano a ano, e nesse sentido estamos a conseguir. Por exemplo, também devido ou à época, uma época muito dura que foi o Covid, o clube sofreu muito, teve que deixar de ter o futebol sénior, ainda teve o primeiro ano após Covid, ainda teve, não 2 anos, se não me engano, agora não me quero enganar, mas acho que foram 2 anos pós-Covid, foram muito difíceis, as condições financeiras foram muito graves, houve muitos problemas financeiros e na altura a direção decidiu, a direção da época decidiu acabar com o futebol sénior, que na altura para mim fazia sentido. Também fazia parte da direção e concordei que o União Desportiva de Belmonte nessa altura não tinha condições para ter, por exemplo, futebol sénior. E o Covid também prejudicou muito a nível da formação. Como é compreensível, os pais tiveram medo que os filhos lidassem com muita população, que a situação sabe como foi o Covid e afastou também muita gente na formação. Quando nós entramos há 3 anos, a União Desportiva de Belmonte tinha apenas 90 atletas, até ao escalão de iniciado, e não tinha sénior. 3 anos depois, aliás, no segundo ano depois de entrarmos na direção, chegámos perto dos 200, desde que depois entramos com o escalão de júniores, os juvenis não conseguimos fazer equipa, entramos no sénior, fizemos uma parceria com um escalão que achamos muito importante, que é os veteranos, que acho que é muito importante também dar continuidade quando eles acabam a competição, continuarem a jogar Exatamente. futebol. Criamos uma equipa 100% feminina, que é muito difícil, eh, e era um dos nossos grandes objetivos na União Desportiva de Belmonte, era criar uma equipa de futebol feminino, 100%. Jogam no escalão de infantil 7, que é o nosso orgulho. E também criamos uma equipa que é o único clube do Distrito de Castelo Branco que tem o escalão do Walking Football, que é uma competição para depois de 50 anos, em que há regras específicas. A maior parte dos jogadores já tem 60 anos, 60 anos para cima. Temos atletas com 85 anos a jogar nessa modalidade, em que consiste a jogar futebol que só se pode dar 3 toques com a bola, não se pode correr, não pode haver contacto físico. Há assim umas regras engraçadas e tem sido um sucesso enorme. Até já tivemos 5 jogadores e mais um treinador no primeiro ano na seleção de Castelo Branco, que foi jogar um encontro à cidade de futebol, que foi uma experiência fantástica para eles. E temos senhoras, também com 70 e 80 anos, a jogarem no Walking Football. E depois também fizemos uma parceria com uma equipa de trail, que se quiseram juntar connosco, e nós também os convidamos para entrar, como é óbvio, que também é uma parceria, mas conseguimos ultrapassar os 200 atletas
ao fim de 2 anos. Agora, o difícil é conseguir manter. Estamos numa região é que é muito difícil arranjar miúdos para jogar futebol. Sabemos que a taxa de natalidade é muito baixa em relação a outros países e outras regiões do país e, e tem sido muito difícil conseguir manter os escalões que temos. Por exemplo, o escalão de júnior, a maior parte dos jogadores são do Conselho da Covilhã. Temos alguns estudantes das escolas profissionais que são oriundos da África e que também estão a jogar nos júniores e estamos a integrá-los na sociedade e estão a gostar muito de jogar em Belmonte. Muito bem. Em relação aos títulos, para só voltar atrás, não queremos ter ambições desmedidas de forma a prejudicar o clube, mas somos uma direção demasiado ambiciosa, com esse sonho lá no fundo, mas que será passo a passo e vamos tentar, aos poucos, tentar crescer de forma organizada. E depois também depende da ambição dos nossos principais parceiros, como é óbvio, como é a Câmara Municipal, a Junta de Freguesias, que nos tem apoiado de forma fantástica, que até aproveito para agradecer, mas que para ter chegar a um título precisamos de outras condições que neste Claro. momento ainda não temos, mas que esperemos que lá chegar. Assim, em relação à certificação, quando entramos, o clube não tinha nenhuma certificação, não sei por que razão, se achavam importante a certificação, se não, ok. E eu gostava de realçar em relação à certificação uma situação, eu acho que é muito injusto a Federação Portuguesa de Futebol exigir a um clube amador como a União Desportiva de Belmonte e como milhares deles caem no nosso país, as exigências serem as mesmas do Benfica, do Sporting, do Futebol do Clube do Porto, do Vitória, do Sport Clube, do Braga, e as exigências são as mesmas. O que pedem à União Desportiva de Belmonte é exatamente o que pedem a um clube dessa dimensão. Eu acho que deveria haver uma diferenciação nesse sentido, porque eu acho que quem está na federação não tem noção do que é o amadorismo, nunca se deve ter trabalhado no amadorismo e não tem noção. Conseguimos, no primeiro ano, a certificação básica, que já foi para nós muito bom, que era o nosso principal objetivo, era entrar na certificação. E no segundo ano conseguimos 2 estrelas, que superou as nossas expectativas, queríamos ir para a primeira pelo menos, e não chegámos à terceira mesmo por um pozinho, pormenor insignificante, mas que daqui a amanhã é que poderá acontecer. Muito bem. Eu queria também realçar em relação à certificação que tínhamos na altura um coordenador que foi o principal responsável por essa classificação, que era o professor João Fonseca. O professor João Fonseca, que fez um trabalho fantástico e que só temos que o agradecer. Neste momento não está connosco, mas que esperemos que para muito breve que volte, porque é uma pessoa que gosta de futebol, que gosta do Belmonte, que não é de Belmonte e ficou a gostar muito de Belmonte, que sabemos, e que esperemos que em breve que regresse às nossas elites, porque é uma pessoa muito importante. Foi uma pessoa muito importante na nossa estrutura e que faz falta. Porque Esperemos que nos sim, que o dias de hoje, futebol. no clube amador, é muito difícil arranjar um coordenador. Porque para ser coordenador tem que ser treinador de futebol. A maior parte dos que tiram o curso de treinador de futebol é para treinar um escalão e não para ser coordenador. Dá muito trabalho ser coordenador e é muito difícil encontrar um coordenador. Mas ficamos muito felizes com as 2 estrelas e vamos tentar este ano mantê-las, mas não está fácil, mas vamos ter que ver se conseguimos mantê-las. A inauguração de sede própria em 2017 e as melhorias do complexo desportivo têm um impacto enorme e fundamental para a vida do clube. Os equipamentos esportivos são muito bons. Muita gente vem a Belmonte e temos a felicidade de ouvirmos dizer que Belmonte tem uma das melhores condições do distrito de Castelo Branco para jogar futebol e para trabalhar. Temos dado condições também de trabalho para os treinadores. Quando nós chegamos havia muito pouco material de treino
e neste momento posso dizer que, mesmo clubes de que andam estão no Nacional de Castelo Branco, alguns, quase que me atrevo a dizer, a maior parte não tem alguns equipamentos que nós temos para os treinadores poderem trabalhar. Eh, Temos recentemente pessoas que preferiram vir para Belmonte do que estar noutros clubes por causa das condições desportivas, que são muito boas, e que agora temos um novo presidente da Câmara Municipal, que o estádio é municipal, não podemos esquecer desse pormenor, e que eh, tem ideias muito próximas das nossas, felizmente. E que, quando teve a primeira vez no estádio, a primeira coisa que disse que faltava outro relevado para trabalharmos em melhores condições. Esperemos que seja para breve, sabemos que não vai ser para amanhã, como é óbvio, mas esperemos muito bem que consigamos pelo menos ter mais um relevado que era importantíssimo para crescermos, porque nesse momento temos um estádio, temos um relevado, mas apenas um relevado não é suficiente para tanto trabalho. Claro. O piso está a ser muito castigado, porque ele trabalha de segunda a domingo, sem paragens, e que precisaríamos de outro relevado. Em relação à sede, não está a ser tão utilizada quanto a anterior direção, porque fica afastado do estádio. Não Certo. achamos que devia estar mais concentrado, a sede, se bem que lhe damos uso, como é óbvio, fazemos as nossas reuniões, as assembleias, e há um ou outro evento que já fizemos com os sócios, mas não lhe damos o uso que deveríamos dar à sede, reconhecemos, por estar afastado do estádio. Mas é uma mais-valia. Também é um edifício da Câmara, que foi cedido através de protocolo Claro. com a União Desportiva de Belmonte. Após ser reeleito para mais um mandato, quais são os objetivos que gostava de ver realizados nos próximos anos? O principal objetivo desse segundo mandato, se bem que no primeiro foi reestruturar o clube de forma a ele trabalhar nas melhores condições, é de consolidar esses valores que foram criados no primeiro mandato para o clube trabalhar de forma estruturada, equilibrada e sem surgimento de problemas, que às vezes tivemos que resolver alguns assuntos complicados. Esse mecanismo está criado, queremos consolidá-lo, como já disse, para podermos crescer. E o objetivo do crescer é, como é óbvio, depois conseguir lutar por títulos em vários escalões, nomeadamente nos júniores também. E depois, claro, depois passado também para o escalão de sénior, que é importante, não digo conseguir os títulos, mas lutar por eles, que será importante. Nesta secção gostava de saber quais são os principais desafios que enfrenta o clube e como os tentam resolver. Olha, as principais dificuldades que nós temos neste momento é realmente conseguirmos ter muitos jovens connosco. Se bem que não é pouco que eu disse, já temos, na competição propriamente dita, temos à volta de 150 atletas, desde os 5 anos ou 4 até ao escalão de sénior. Não é fácil, os plantéis são muito limitados. Enquanto jogamos até chegar ao futebol de 11, não encontramos essa dificuldade, mas quando chegamos ao futebol de 11, que é a nossa modalidade, torna-se muito complicado conseguirmos manter o futebol de 11. Inclusive, por exemplo, ano passado perdemos a equipa de iniciados porque não tínhamos atletas suficientes para formar uma equipa. Já do ano passado foi muito limitada, como eu estava a dizer. Esse é o principal obstáculo, é conseguir encontrar miúdos, e são idades muito cedo, é muito cedo para convencê-los a vir, os pais e esses atletas a virem jogar para Belmonte, por causa do transporte e das viagens, mas que com o tempo tenho quase a certeza que iremos conseguir convencer a vir pessoas de outros concelhos a virem jogar para Belmonte, porque, devido às condições que damos aos miúdos de trabalho e Certo. as condições da maneira como os abraçamos. Depois, como é óbvio, se calhar quase todos os clubes irão dizer isso, é.
a parte financeira também é muito difícil. Estamos com graves dificuldades em arranjar, por exemplo, no futebol sénior, os jogadores, porque não temos ainda capacidade para eles dar um bónus pelo seu trabalho e que lutamos de forma desigual com outros clubes que têm verbas avultadas. As câmaras municipais conseguem patrocinar os clubes de outra forma que o nosso ainda não consegue, mas que a breve tempo acredito que, reconhecendo o nosso trabalho, eu acho que as coisas irão melhorar nesse sentido, mas o principal objetivo, hoje, a nível de patrocinadores, as pessoas têm-nos ajudado muito, mas sabemos que eles também têm as suas limitações e não conseguimos a ter um patrocínio como uma cidade grande consegue ter, por exemplo. Exato. Mas temos trabalhado nesse sentido para colmatar essas dificuldades financeiras. Temos criado vários eventos ao longo do ano em que o lucro desses eventos todo tem sido aplicado no clube, para a formação, principalmente. O ano passado compramos uma carrinha, se bem que usada, mas compramos uma carrinha de 9 lugares que nos fazia falta. Ainda queremos comprar pelo menos mais uma. Fizemos outros eventos no primeiro ano para comprar material desportivo. Gastamos à volta de 5.000 euros em material desportivo para poderem treinar, desde não é só os polos, mas todo o material de treino necessário para, para as crianças crescerem na formação do futebol. E é assim que temos feito a colmatar as nossas dificuldades financeiras. Basicamente são essas, porque depois esta gente que nos está a ajudar a trabalhar, temos muitas, felizmente. Este grupo, principalmente nesse segundo mandato, conseguimos trazer muita gente nova para a direção para a secção, para cada secção, e que Claro. nos tem ajudado bastante e que tem estado a trabalhar com muita vontade. A gente não falta nem vontade de trabalhar, a principal dificuldade é o número de recursos humanos para a prática do futebol, os jovens. Agora gostava de saber qual o impacto que a UDB tem na comunidade de Belmonte. Olha, nós quando entramos na direção, há 3 anos, encontramos o clube muito afastado da Vila de Belmonte, das pessoas de Belmonte. E, por acaso, foi um dos principais objetivos que nós tivemos foi voltar a aproximar o clube à vila. Tem sido feito e acho que temos conseguido aproximar o clube à vila. A prova disso é que já fizemos parceria com muitas entidades, desde do JUMP, que é um grupo muito importante aqui em Belmonte, com a Junta de Freguesia, com a Câmara Municipal, com outras associações. Temos feito várias, temos pedido ajuda, e nós temos dado, e temos também pedido ajuda a outras associações, e está a haver uma grande ligação entre os vários clubes, que é muito importante, que só faz com que o concelho cresça e as pessoas adiram com mais a vontade. Fizemos vários eventos culturais para angariar dinheiro e as pessoas têm aderido de forma muito boa, e temos notado que há uma maior aproximação entre o clube e a vila. O trabalho nunca está feito, temos que estar sempre tem que estar sempre a crescer, mas notamos que quando entramos havia um grande afastamento entre o clube e a vila. Uma das razões também é porque o novo estádio de futebol também fica um bocadinho afastado da vila. E temos também em projeto formas de trazer pessoas que não conseguem, pessoas que são sócios ou foram sócios do clube já há muitos anos e que neste momento gostariam de ir ao estádio e que não conseguem por várias razões, e estamos a estudar várias situações, como no dias de jogo haver uma carrinha passar pela vila para trazer gente. Isto, quando o tempo melhorar, vai ser feito, já está estipulado, e que irá trazer ainda mais gente ao clube, trazer de volta essas pessoas que se afastaram, porque é muito importante que essas pessoas voltem. Uma das formas por exemplo, de voltarem pessoas que estavam afastadas do clube foi essa modalidade do walking football, que nós de momento estamos a vê-los jogar pessoas alguns que nunca tinha visto jogar e que dá-me gozo porque falavam muito bem deles, que eram grandes jogadores,
e notas que ainda tem o toque da bola, e outros que eu era pequenino, era de moço, e íamos lá todos os domingos a ver os jogos ao estádio, ao campo da Casa do Povo, a vê-los a jogar, e neste momento estamos a voltar a vê-los a jogar, que é fantástico. Bem, para os sócios e para quem gosta de Belmonte, quero agradecer, antes de já qualquer situação, quero agradecer todo o apoio e toda a vontade que têm mostrado com essa nova direção. Sem os sócios e sem as pessoas que gostam do futebol, que gostam da Belmonte, não faria sentido nós estarmos aqui. E até isso tem sido mostrado, temos crescido em números de sócio, desde que nós entramos, já crescemos muito em números de sócios, que prova que algum trabalho está a ser bem feito e que as pessoas estão-se a aproximar outra vez do clube. E que a nossa promessa é que o objetivo vai continuar a ser o mesmo, a formação é o principal objetivo, a vontade de que os miúdos cresçam, se formem no nosso clube para de que amanhã poderem jogar no Sénior. O principal objetivo da formação é esse, não faz sentido ter uma equipa de sénior se não houver formação e não faz sentido ter formação se não houver um clube sénior. São dois patamares diferentes, mas um não faz sentido sem o outro. Em relação às outras pessoas que são de fora e que também gostam do futebol, eh, sabemos as dificuldades que os outros clubes também têm. São pessoas que tiram muitas horas, como nós, muitas horas da nossa vida particular em prol da União Desportiva de Futebol, da União Desportiva de Belmonte, peço desculpa, mas principalmente pelo gosto e pelo amor que temos todos ao futebol, que Belmonte sabe receber bem, quem lida com Belmonte sabe isso. Somos um povo muito humilde, mas que sabe muito bem acolher as pessoas e quem quiser visitar Belmonte também poderá visitar Belmonte. Tem uma vila com história, por várias razões, a nível religioso, a nível de expansão, da expansão marítima e do descobrimento do Brasil, por exemplo, toda a gente sabe. Belmonte é muito, uma história, uma vila de muita história. É muito bonita de visitar e a União Desportiva de Belmonte também é um clube muito que sabe muito bem receber e quero dar um abraço a toda a gente, nesse sentido. Bem, o nosso primeiro episódio chega assim ao fim. Gostava de começar por agradecer novamente ao Presidente Daniel Tavares pela generosidade de ter aceito o nosso convite para partilhar o seu tempo e conhecimento. O Jogada pelo Intro existe para dar voz a estas instituições e a estas comunidades. Gostava também de agradecer a todos os que permaneceram até aqui, que se gostam de futebol, se gostam destas histórias, que estão para lá dos estádios principais e se acreditam que o futebol do interior deve ser celebrado, então este projeto é para vocês. O episódio desta semana fica por aqui, mas para a semana temos mais um episódio preparado. Obrigado por terem ouvido o Jogada pelo Interior. Até breve.